Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paes. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano, e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paes e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Salve, salve! A gente acabou de ver vários exemplos de itens que tinham uma cobrança relacionada com obras. E a nossa principal conclusão tem que ser que todo item que tem ali uma obra possui uma relação com a matriz. A gente consegue procurar na matriz alguma citação sobre aquela obra que dava um espaço para aquele item existir. Ela dava um contexto, ela permitia. Lembra que a matriz precisa dar esse direcionamento. O problema é que às vezes essa relação não é tão clara, porque existem diferentes cobranças de obras, que foi o que eu separei em 3 tipos de itens para você. Então, a gente consegue deixar a ideia mais clara só a partir do momento que a gente tem muito nítido, muito claro, muito bem estabelecido quais que são os 3 tipos de itens de obras. Então vamos falar um pouquinho disso e começar a estudar como que a gente vai usar essa ideia nos nossos estudos. Então, acompanha comigo. O primeiro tipo de item são aqueles que realmente falam sobre a obra. Show de bola, já tinha introduzido, não vou explicar muito mais sobre isso. O segundo tipo são os itens que usam a obra como ponto de partida direto. Então você precisa ter o conhecimento da obra para resolver o item, mas você vai precisar ali de um outro conteúdo. A obra e a interpretação dela é um ponto de partida para trazer ali uma ideia mais, geralmente de uma matéria de humanas, da geografia, da história, da sociologia, das atualidades. E o terceiro tipo é o que eu chamo da obra como um ponto de partida indireto. Foi aquilo que a gente viu com exemplos de questões que pegavam a química, para falar no contexto de uma escultura. Ok, agora que você está com esses 3 tipos de itens nítidos na sua cabeça, vamos estudar o que a gente precisa fazer pensando em cada um deles. E nesse contexto, o nosso primeiro cenário, aquele do item que é realmente sobre a obra, é o cenário mais tranquilo, o cenário mais show de bola. Porque o que vai ser cobrado é uma coisa que vai estar super nítida quando você estiver estudando a obra. Você assistiu a aula, o professor comentou sobre o que o artista fez, qual que era a ideia, qual que foi a estrutura utilizada para aquela obra, quais críticas que a obra faz, como que ela se insere, toda a explicação teórica que o professor fez. E os itens, que são uma cobrança direta sobre a obra, que realmente falam sobre a obra, estão dentro desse contexto, você teve direcionamento, você não tem que ter ali muita preocupação, você estudando bem as aulas e pegando o direcionamento que a matriz te dá, já estará com uma preparação tranquilinha. Agora, o segundo cenário, ou seja, os itens que utilizam a obra como ponto de partida direto. Nesse caso, nossa vida também está relativamente tranquila e para que ela realmente seja dessa forma, você só precisa evitar as paranoias. Porque eu falei, são várias conexões e você fica com desespero pensando que pode ser qualquer tipo de conexão. Mas na verdade, são aquelas mais óbvias sobre o conteúdo que a obra realmente está dialogando. Então é muito fácil lidar com isso. Você vai lembrar que a prova não separa as coisas em caixinhas e que um conteúdo se relaciona com uma obra, que se relaciona com outro conteúdo e por aí vai. É tudo uma grande rede, várias conexões bonitinhas. E vai pensar, para essa obra que eu estou estudando aqui agora, qual é o conteúdo mais pertinente que eu consigo associar com ela, que eu estudei ao longo deste ano também? E aí, vamos voltar naquele exemplo que eu tinha colocado da redenção de Kant. Vou colocar na tela o item, como a gente já leu, eu não vou ler ele todo de novo, mas era só aquelas múltiplas alternativas, então, o pintor Broco, não sei o que, Florestan Fernandes, não sei o que. E aqui, vamos deixar muito nítido. Embora a obra fosse o ponto de partida, não foi algo completamente do nada e não é algo que você deveria ficar paranoico, tipo, meu Deus, eu não saberia isso. Por quê? A matriz mesmo já citava a obra discutindo na sociologia esses aspectos das teorias raciais no Brasil. Então perceba que, embora o item fale de outros assuntos que não são especificamente sobre a obra, esses assuntos que estão sendo cobrados fazem parte de um universo muito próximo e realmente muito, muito, muito fácil de identificar essa conexão. É como se você ouvisse uma música que a temática da música é a seguinte:
a violência contra a mulher. É uma música que denuncia a violência contra a mulher, fala sobre a mulher ir pra polícia, não ficar com aquele homem que tem um relacionamento abusivo com ela. A música é sobre isso. Então é claro que essa música é uma coisa muito óbvia de ser utilizada como um ponto de partida direto para itens sobre desigualdade de gênero, que vão ali mais para sociologia. Então perceba que as conexões, mesmo quando a gente estiver falando de ponto de partida direto, vão ser claras. A temática da obra permite conexões sobre algo ali no contexto daquela temática. Se era uma denúncia sobre violência contra a mulher, dá para conectar ali com conteúdo sobre Lei Maria da Penha, por exemplo, se for da etapa em que isso é uma obra, sobre conteúdo sobre a violência contra a mulher, a desigualdade de gênero, o papel da mulher na sociedade, que isso é estudado dentro da sociologia em cada etapa de um ponto de vista diferenciado. Certo? Fica com essa ideia que o coração vai ficar tranquilinho e você não vai ter nenhum desespero pensando nos itens que usam obras como ponto de partida direto. Ok, e o último cenário. Quando a gente está falando de itens que utilizam a obra como ponto de partida indireto. Qual que tem que ser o seu raciocínio pensando na sua preparação? Olha, eu já pincelei sobre isso. O raciocínio é o seguinte: o seu conhecimento sobre a obra não vai ser o diferencial para você resolver aquele item. No exemplo que eu tinha colocado da escultura, do Bernini, etc, etc, saber sobre como que aquela obra foi feita, sobre qual era a ideia do artista, qual que era o enredo, o que ele estava representando, não ia mudar em nada a sua habilidade de resolver o item, porque ele era de química. Então, você não tem que se preocupar com itens que vão ter uma cobrança indireta sobre uma obra, que só usam a obra como ponto de partida para, a obra foi feita em mármore, vou cobrar sobre a composição química do mármore, sobre fórmula química, sobre itens de química. Você não tem que se preocupar porque esse conteúdo você não vai estar estudando quando você está estudando a obra. Quando que você vai estudar essa parte da química? Quando você estiver ali com o seu professor de química, com sua apostila na parte de química, vendo sobre aquele conteúdo em específico. Então perceba que quando aparece item, que é um ponto de partida indireto, você não tem que se preocupar de não saber isso em relação à obra, porque é bem claro que aquilo ali é um conhecimento que vem de outra área e que você naturalmente vai estar aprendendo quando estiver estudando essa outra área do conhecimento. E para finalizar essa aula sensacional, eu vou te lembrar uma coisa muito importante. Aqui na plataforma do GuiaFlix, todas as aulas sobre as obras do Paz possuem um direcionamento. Elas já foram feitas tendo em vista tudo que eu estou te explicando aqui ao longo deste curso. Então eu já falei da importância da matriz, eu já falei que a matriz direciona muito bem o que você vai estudar. As nossas aulas são feitas pensando na matriz e elas possuem, inclusive, uma parte separada em que o professor apresenta para você quais que são as citações da matriz em relação à obra que você está estudando naquele momento e dizem, então, fazendo o momento abordagem no Paz, como que aquilo pode ser cobrado. E aí a gente acaba pincelando muito essas ideias de cobranças diretas, vai falar sobre a obra, ou então ponto de partida direto, ou então ponto de partida indireto. Na sua preparação, assistindo às aulas do GuiaFlix, isso tudo vai ficar bem resolvido. Dito isso, eu encerro essa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!